tema de hoje é o uso de mecanismos de ensemble learning para potencialização de impacto de modelos preditivos. A gente vai ver um pouquinho como é que esse tipo de abordagem pode ser bastante útil em muitos cenários em que eu queira melhorar o resultado do impacto de modelos preditivos no cenário de negócio, né? Então, olhando um pouquinho a agenda, a gente fala um pouquinho sobre a iniciativa Analytics for Everyone, recapitulando tudo que já foi produzido e feito. O que é de fato o modelo preditivo, que utilidade ele tem, o que significa o conceito de ensemble learning, qual a relevância disso do ponto de vista de negócio, algumas estratégias comumente utilizadas de ensemble learning que podem ser aí com facilidade encontradas por aí, uma demonstração do uso e dos potenciais impactos da utilização de ensemble learning. E aí basicamente eu vou usar o R para fazer essa demonstração, assim como alguns comentários finais e o tema que vamos tratar no próximo vídeo, né? A iniciativa Analytics for Everyone foi criada há umas 3 semanas. Eu tenho publicado um vídeo por semana, já publiquei um vídeo sobre Churn Analytics 3 semanas atrás, depois publiquei um vídeo sobre Optimal Binder para categorização ótima de variáveis, e na semana passada publiquei um vídeo sobre segmentação de consumo por meio do uso de um conceito de RFV de recência, frequência e valor, né? E é essa a ideia, semanalmente está publicando novos vídeos sobre assuntos distintos ligados ao mundo de analíticas, né? Alguns com um nível maior de abstração, outros com nível menor, mas todos eles sempre tentando colocar um contexto de negócio por trás que faça com que esse tema tenha algum tipo de relevância e sentido sobre a ótica de aplicação, principalmente, né? Então fiquem à vontade aí para se inscrever, acompanhar e compartilhar aí todos os vídeos. O que é de fato o modelo preditivo, né? No final das contas, o modelo preditivo nada mais é do que uma fórmula matemática que contempla um conjunto de variáveis, né? Um conjunto de fatores, cada um deles com um determinado peso. Às vezes esse peso é conhecido, às vezes esse peso não é conhecido. Em outros momentos a gente vai tratar sobre esse assunto, né? Modelos tipo black box, modelos caixa preta, em que eu não tenho muita clareza sobre o conteúdo do modelo, principalmente o peso das variáveis, mas tem outros tipos de modelo que você tem de forma muito explícita o peso e a contribuição de cada variável. Mas no final das contas todos eles representam fórmulas matemáticas, né? Que quando a gente aplica isso dentro de uma base de dados com um conjunto finito de variáveis, a gente consegue identificar padrões, né? Padrões e predizer o que pode acontecer na sequência. Por exemplo, eu quero identificar, quero usar um modelo preditivo para predizer a probabilidade de uma determinada fraude ocorrer. Vamos pensar, por exemplo, fraude de energia elétrica, que é um evento bastante comum, né? Então você tem lá uma série de fatores que podem influenciar na probabilidade de ocorrência de uma fraude, e fatores esses, cada um deles com um determinado peso específico, quando aplicados eles me determinam uma probabilidade. O que a empresa faz com isso, né? Qual a importância disso para o contexto empresarial? A empresa pega essa informação e utiliza, a empresa no caso, por exemplo, uma concessionária de energia elétrica, pega essa informação e utiliza uma estratégia, por exemplo, de inspeção. Onde eu vou inspecionar? Que tipo de unidade consumidora eu posso inspecionar? Usando esse conceito da probabilidade de fraude, em cima de todo o histórico de unidades consumidoras e também históricos de consumo de energia, eu posso determinar, por exemplo, quais domicílios têm uma probabilidade maior de estarem, entre aspas, cometendo fraude. Aí o que acontece? Faço uma lista de inspeção, mando a campo os eletricistas e essas inspeções acabam gerando retornos que muitas vezes acabam apontando focos de fraude que depois, quando regularizados, trazem um retorno para a empresa ou de alguma forma minimizam o risco de perda potencial de faturamento aí por parte da companhia, né? Da mesma forma, por exemplo, você pode ter um modelo preditivo para tentar
explicar, por exemplo, qual é a chance de uma determinada pessoa sofrer rejeição pós-transplante de medula óssea, por exemplo. Nossa, extremamente bem específico, né? Totalmente diferente de energia, mas perceba que o racional é muito parecido. Eu tenho um conjunto de variáveis, por exemplo, associadas à pessoa, associadas ao órgão, associadas ao doador, associadas a uma série de características que, aplicadas, que combinadas, possuem determinados pesos que me retornam, por exemplo, uma probabilidade de acontecer uma rejeição. E o que eu faço com isso? Qual a importância disso, né? Eu posso utilizar essa informação extremamente rica para, por exemplo, priorizar fila de transplante e, no final das contas, minimizar potenciais mortes decorrentes de rejeição por transplante de medula, não é? Então essa é uma outra grande utilidade e, assim como essas duas que eu comentei, existem infinitos casos que podem ser modelados, podem ser tratados, podem ser de alguma forma destrinchados por meio de uso de modelos preditivos. Então essa é um pouco do cenário de fundo, né? O que acontece? Toda vez que você desenvolve um modelo preditivo, você acaba utilizando uma determinada metodologia. Desde as mais simples, como modelos de regressão, linear, análise discriminante, né? Linear discriminant analysis, a regressão logística, a regressão Poisson, passando por árvores de decisão, indo para redes neurais, onde se fala muito de deep learning, né? Redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, indo para máquinas de vetor de suporte ou simplesmente suporte vector machines para criar classificadores, passando por modelos mais complexos de árvore de decisão como random forest, gradient boosting. Todos eles, no final das contas, geram output, geram lá algum tipo de classificação, algum tipo de predição, né? E a priori são usados de maneira individual. Se a gente for utilizar vários deles e comparar, dependendo do cenário de negócio, você pode ter modelos de regressão tendo um resultado melhor do que redes neurais, em outros casos redes neurais performando melhor, em outros casos uma árvore de decisão acaba gerando um nível de acurácia mais alto. Dependendo do cenário, eu tenho situações distintas de resultado. Então você não tem um modelo que seja consistentemente melhor em todas as situações. Então esse é o grande ponto da história, né? E aí, onde é que entra a questão do ensemble learning, né? Ensemble learning, no final das contas, se você pensar sobre uma ótica estatística e também no universo de machine learning, a gente está falando de combinar o resultado de diferentes modelos preditivos de forma que eu consiga gerar um impacto adicional. O que significa gerar um impacto adicional? Elevar o nível global de acurácia das predições. Então você imagina assim, que eu tenho um modelo neural e eu tenho feito um modelo neural e um modelo de regressão logística para estimar a probabilidade da pessoa pagar ou deixar de pagar uma determinada fatura de um financiamento de veículos, por exemplo. Legal, bacana. Eu calculo lá a probabilidade da pessoa pagar baseado em cada um desses modelos. O modelo neural me deu uma taxa de acerto de 75%, o modelo logístico me deu uma taxa de acerto de 70%. Legal. A priori eu trabalharia, se eu fosse pensar de maneira isolada, trabalharia com o modelo neural que me deu uma acurácia maior. Claro que eu não estou aqui pensando sobre uma ótica de custo-benefício, né? Será que é mais fácil implementar um modelo neural do que um modelo logístico ou vice-versa e levar em consideração o impacto incremental que um modelo tem sobre o outro? Não estou nem considerando isso, estou considerando simplesmente uma ótica simplista, a acurácia individual dos modelos. Aí vem a pergunta, legal, será que eu não consigo combinar o resultado desses modelos e ter uma acurácia maior? Será que ela de repente não pode ir para 76, 77, 78, independente do valor? Será que eu não consigo aumentar essa acurácia? Esse é o conceito por trás do Ensemble Learning.
ou seja, eu misturar modelos, misturar resultados de modelos e no final das contas ter a possibilidade de alavancar o resultado global dessa predição. Isso é o que está por trás, né? Então eu tenho aqui um esquema bem interessante de como funciona o conceito de Ensemble Learning, né? Então eu tenho a etapa 1 aqui, que eu tenho os dados para modelagem, os dados originais, né? Eu tenho na etapa 2 uma série de porções de amostras de treinamento que eu extraio para criar os modelos individuais, usando técnicas distintas. Eu tenho a etapa 3, em que, por meio desses algoritmos individuais de aprendizagem, eu treino os modelos, ou seja, eu desenvolvo os modelos, eu crio as fórmulas matemáticas. Na etapa 4, eu gero as predições, então eu tenho as predições individuais de cada um dos modelos. Imagina que sejam 3 aqui modelos, um de rede neural, um de random forest e um de regressão logística, por exemplo. Bacana. Beleza. A partir dos outputs dos modelos, dos 3 cálculos, por exemplo, de probabilidade, eu uso algum critério de agrupamento dessas predições e combino esse output. Então eu vou ter um output combinado, né? Um output pooled, um output já que é resultado dessa combinação. Eu aplico esse output, por exemplo, combinado, que no final das contas já é o resultado global desses 3 modelos, para novos dados. E no final das contas, depois, obviamente, meço o resultado que isso potencialmente gera para o meu negócio, né? Então, assim, esse é um pouco da mecânica que está por trás do Ensemble Learning, né? Aí, beleza. Que tipo de estratégia de Ensemble Learning eu posso utilizar? Posso trabalhar com várias estratégias, mas assim, tem 4 aqui que são bem conhecidas, né? A mais conhecida, a mais simples, a mais fácil de utilizar é você basicamente agrupar os resultados por meio de médias. Tem 3 probabilidades, eu tiro uma média das probabilidades. Essa é uma forma muito simples. Não necessariamente mais eficaz, mas muito simples. Outra coisa é, por exemplo, avaliar a classificação de cada modelo, por exemplo. Vamos pensar que cada um deles eu classifique como com risco ou sem risco. Então pensar risco de falha de uma máquina, por exemplo, modelo preditivo para medir a probabilidade de ocorrência de uma falha num determinado equipamento. E em cima da probabilidade eu defino se o risco ele é alto ou é baixo. Se for alto eu chamo de com risco, se for baixo eu chamo de sem risco. Então, com risco e sem risco. Então, tem 3 modelos. O modelo logístico, ele me deu que existe risco, é com risco. O modelo neural aponta que é sem risco. E o modelo de random forest aponta que é com risco. Se eu for pensar num conceito de votação, dos 3 modelos, 2 apontaram que existe risco. Então, a classificação global eu posso considerar que é com risco. Da mesma forma, um cenário contrário, em que dos 3 modelos, 2 apontam que o risco é baixo, então, apesar de um deles ter apontado que o risco é alto, a classificação global aponta que o risco é baixo, então sem risco. Então esse é quase como se fosse um conceito de comitê, que você tem lá N diferentes modelos, cada um deles fornecendo um determinado resultado. O resultado global acaba sendo meio que o que a maioria, entre aspas, aponta, né? Então, e aí, obviamente, você pode usar várias estratégias para dar, de repente, até pesos diferentes em função do resultado individual de cada modelo. Também, aí existem vários desdobramentos que podem ser considerados, né? Se eu pensar do ponto de vista de uma estratégia de bagging ou bootstrap aggregation, eu já estou falando, por exemplo, de combinar esses modelos a partir de múltiplas amostras de dados da base original. Então, por exemplo, tem a base inicial, eu pego e começo a fazer várias extrações de amostras distintas e para cada uma dessas amostras eu monto modelos preditivos distintos. Que no final das contas eu combino também esses modelos, ou melhor, combino o resultado desses modelos e geram uma predição. Esse é o conceito um pouquinho que está por trás do bagging, né? O boosting, ele tem uma diferença no qual, na verdade, assim, eu quero melhorar o resultado desses modelos
me baseando um pouco nos casos da rodada anterior, então eu faço isso através de várias rodadas, e sempre em cada rodada eu tenho casos que eu não consigo predizer de forma correta. Nas rodadas seguintes eu acabo priorizando os casos que eu não consigo classificar de forma adequada nas rodadas anteriores, e isso vai gerando um processo iterativo de melhoria do resultado do modelo. Esse é um pouco o conceito boost, né? Se você olhar a palavra boost em inglês, é de incrementar, de melhorar, né? De aperfeiçoar. Esse é o conceito que está por trás do boost, né? Se você pensar na abordagem de stacking, eu tenho diferentes modelos preditivos, eles determinam diferentes resultados, né, aí resumidos, representados pelo output de cada modelo, né, pela probabilidade, pela classificação, por uma estimativa qualquer de valor. E eu posso usar esses outputs como variáveis preditoras de por exemplo, estou com 3 modelos que eu usei, tenho 3 outputs, posso usar esses 3 outputs como variáveis preditoras de um quarto modelo, que eu construo em cima desses outputs. Então, por exemplo, esse é o conceito de stacking, vou empilhando, né, como se fosse empilhar. Eu tenho 3 modelos, um de random forest, um de regressão logística, um de árvore de decisão, por exemplo. Cada um deles me solta um output, eu uso isso como uma variável explicativa. Eu já tenho a variável resposta, uso essa variável resposta em cima desses outputs, por exemplo, considerando um modelo de rede neural, que eu não tinha utilizado ainda, só como um exemplo. Eu faço uma rede neural em que, por exemplo, as camadas de entrada são os outputs do modelo, dos modelos preditivos, e a variável resposta é aquela que eu já tenho. E no final das contas, qual vai ser o output de saída? Vai ser uma combinação do resultado desses 3 modelos, dando pesos específicos para cada um deles. No caso da rede neural, pesos que eventualmente eu não consiga ter muita clareza de quais são. Mas essas são algumas das abordagens de Ensemble Learning, né? Funciona sempre isso? Não. A resposta é não. Quando é que funciona melhor? Funciona melhor quando eu tiver níveis altos de discordância entre esses modelos. O que significa discordância sob uma ótica estatística? Tiver uma correlação não tão alta. Quanto mais alta a correlação existir entre o resultado dos modelos, significa o quê? Que eles estão chegando exatamente ao mesmo resultado. Se isso acontecer, qual vai ser o impacto no Ensemble Learning? Praticamente nulo. Ou seja, eu tenho 3 modelos, cada um deles, exemplo, com um KS de 75. Todos eles dando KS de 75. A hora que eu tiro uma correlação entre os 3, as correlações batem na casa de 0,97, 0,98. O que vai acontecer? Eu vou combinar esses 3 modelos, vou calcular o KS, vou chegar em algo muitíssimo próximo de 75. Ou seja, qual é o impacto gerado por essa mistura, por esse blend de modelos, por esse Ensemble Learning? Nenhum. Agora, se eu já tiver, por exemplo, uma situação que a correlação entre o resultado desses modelos for mais baixa, 0,7, 0,6, 0,75, 0,8, lembrando que a correlação pode variar entre menos 1 e 1, né? E eu estou falando aqui de uma forma geral em módulo da correlação, tá? Então pode ser uma correlação negativa também. E o que acontece? O que vai ter como impacto? Vou ter uma capacidade maior de gerar um resultado global da predição melhor do que o resultado individual de cada um dos modelos. Então esse é o pano de fundo que está por trás da utilidade e do impacto do Ensemble Learning, né? Olha só, para demonstrar de uma forma bem básica o uso de mecanismo de Ensemble Learning, vou usar essa base aqui, ó, esse dataset de ionosfera que traz dados a respeito de radares aqui e traz em torno aí de 34 variáveis, não especifica exatamente o que significa cada variável, mas a base tem em torno de 34 variáveis preditoras e mais uma variável resposta, que informa que classifica os radares como bons ou ruins, né, em função de se apresentam ou não algum tipo de estrutura na ionosfera. Então a ideia é usar essas variáveis, essas 34 variáveis, para explicar a presença ou ausência desse tipo de estrutura, né? Então,
A hora que eu levo esses dados para dentro do R, algumas bibliotecas acabam sendo necessárias de se instalar por conta da utilização de modelos de Random Forest, modelos de Gradient Boosting, alguns outros modelos específicos e também algumas bibliotecas para fazer o processo de ensemble, né? Então, precisei instalar essas bibliotecas, carrega as bibliotecas, na hora que a gente carrega as bibliotecas, simplesmente executa, ele já deixa as bibliotecas disponíveis para utilização, né? Na sequência eu carrego a base de dados, especificamente, ele traz a estrutura aqui das variáveis, as variáveis não têm nome especificamente, não tem uma interpretação muito específica, né? A variável 2 foi excluída da base de dados aqui por conta de ela só apresentar um único tipo de valor, né? Então, basicamente, só apresenta valores uns aqui, então a gente excluiu essa variável da base de dados. Aí na sequência eu vou rodar 3 exemplos, um para ele executar um algoritmo de boosting, né? Outro para ele executar o algoritmo de bang, e para o algoritmo de boosting ele vai basicamente usar duas técnicas, uma árvore C5.0 e uma outra técnica de machine learning, gradient boosting estocástico. Para bagging especificamente ele vai usar uma árvore de regressão e também um modelo de random forest. E para o modelo de stacking ele vai criar basicamente cinco modelos distintos usando suporte vector machine, usando um modelo de k-nearest neighbor, usando um modelo de regressão e usando um modelo de análise discriminante, né? E depois a gente vai usar, vai fazer um stacking desses modelos usando o resultado desses modelos como outputs e criando um sexto modelo em cima de um modelo linear básico, um modelo linear generalizado básico e também uma outra possibilidade rodando o Random Forest. Aí a gente vai comparar os resultados dessas misturas e avaliar o impacto que isso gera do ponto de vista de acurácia, né? Então, na hora que a gente roda um algoritmo de boosting, pode perceber aqui que ele traz as métricas de acurácia de cada um dos modelos que foram utilizados. Por exemplo, olha só, para a árvore C5.0 ele trouxe uma acurácia de 94,57%, quer dizer, um modelo extremamente robusto, né? Já utilizando uma técnica de gradient boosting para modelagem, ele ficou com uma taxa de acerto 94,20, um pouquinho, levemente. Já agora rodando um algoritmo de bagging, tanto via uma árvore de regressão quanto via random forest, ele chega em níveis de acurácia aqui na faixa de 91,63 e 93,15, né? Já quando eu executo um outro algoritmo de ensemble, o chamado stacking, ele criou aqueles 5 modelos específicos, né, de análise discriminante, árvore, regressão logística, o k-nearest neighbor, que é o vizinho mais próximo, e também o modelo de support vector machine. Perceba que o modelo support vector machine gerou um nível de acurácia brutalmente maior que os demais, né? Agora a ideia na sequência é criar um modelo especificamente usando os outputs, as respostas desses 5 modelos especificamente como variáveis preditoras. Antes disso, vamos só dar uma olhada na correlação entre as respostas desses modelos para avaliar se, por exemplo, qual poderia ser o impacto de uma abordagem de mistura nesse caso, né? Na hora que eu executo a matriz de correlação, perceba que as correlações entre os outputs dos modelos, elas são relativamente baixas, não são correlações altas, né? A maior correlação que a gente encontra aqui é a correlação entre a resposta do KNN e do GLM aqui de 0,51, que é o que dá uma esperança de que a gente consiga criar um modelo combinado melhor do que qualquer um desses modelos que foram desenvolvidos aqui, né?
Na primeira tentativa de stacking, tentando utilizar um modelo de regressão linear, um modelo linear de maneira geral, em cima dessas 5 variáveis, que são os outputs daqueles modelos que foram criados anteriormente, perceba que a acurácia aumentou um pouco, aumentou para 0,9509, aumentou de uma forma muito discreta, né? Agora vamos tentar fazer o mesmo racional, só que usando como o modelo resultante aqui, o modelo de Random Forest, em cima dos outputs daqueles 5 modelos que foram criados anteriormente, né? Então percebam que a hora que eu executo isso e rodo um modelo de Random Forest, considerando como aqueles outputs como variáveis preditoras, eu já consigo aumentar a minha acurácia para 95,79%, ou seja, eu praticamente aumentei um ponto percentual com relação ao melhor modelo que eu tinha construído anteriormente, que era o modelo de Support Vector Machine dentro do algoritmo de stacking. Então, quer dizer, usando em cima de um modelo que já estava muito bem treinado, com uma taxa de acerto muito alta, ainda consegui, usando esse algoritmo de ensemble, essa estratégia de ensemble baseada em stacking, aumentar em quase um ponto percentual esse índice de acerto, né? Então, assim, resultado até bastante significativo, dado o nível de acurácia que os modelos individuais já estavam produzindo. Como comentários finais, eu destaco 3 grandes itens que foram tratados nesse vídeo de Ensemble Learning, né? Antes de mais nada, a própria questão da definição. Ensemble Learning nada mais é do que a combinação do resultado de diferentes modelos preditivos, né? Independente de como esse resultado possa ser combinado. Existem várias estratégias, né? E a questão chave é que não existe uma estratégia, uma abordagem que seja consistentemente melhor do que outra. Em determinados casos, bagging pode funcionar melhor que boosting, em situações boosting pode funcionar melhor, em outros casos stacking pode ser uma abordagem mais efetiva. Por conta da capacidade computacional que hoje os computadores possuem e também por conta da facilidade de execução desses procedimentos e a grande oferta de softwares que executam esse tipo de procedimento, o próprio R, o próprio Python, qualquer ferramenta de data mining de uma maneira geral, SAS Enterprise Miner, IBM Modeler, todas essas ferramentas têm estratégias de ensemble que podem ser testadas e utilizadas da forma como for mais conveniente, né? E também é importante colocar isso até em termos de expectativa, até para não gerar um nível de frustração que pode surgir por conta da falta de resultado de estratégia em Ensemble Learning, é que esse tipo de abordagem funciona melhor quando se tem discordância entre os modelos, ou seja, quando o nível de correlação entre eles não é tão elevado. Isso significa que toda vez que eu tiver modelos com nível de overlap muito alto, fatalmente eu vou ter um impacto muito baixo do resultado da combinação desses modelos ou de Ensemble Learning, entendeu? Então esses são os recadinhos finais aí acerca desse assunto, né? Na semana que vem a gente vai tratar um outro assunto muito interessante chamado análise de cesta de mercado, ou se quiser MBA, ou Market Basket Analysis, né? Que no final das contas ela serve para identificar níveis de associação entre a ocorrência de eventos, né? Principalmente está muito ligado, muito fortemente utilizado para varejo, né? Varejo, toda vez que eu tenho cesta de compras, isso até pode ter aplicação em qualquer outro segmento que eu tenha oferta de distintos produtos, então identificar se o cliente que compra um determinado produto tem tendência a comprar um outro e daí a partir disso montar cesta de produtos de ofertas conjuntas para ele. Então esse vai ser um pouco do contexto que vai ser colocado no próximo vídeo sobre análise de cesta de mercado. Agradeço bastante a atenção de vocês. Muito obrigado aí pelo interesse em Analytics, pela audiência ao meu canal. E continue assistindo, cada vez mais eu vou buscar diversificar os assuntos e tornar essa interação mais dinâmica e agradável. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.